Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro transformador do cirurgião Atul Gawande chamado Ser Mortal. Ele nos desafia a repensar totalmente a experiência de envelhecer e de morrer, sabe? Numa era em que a medicina avançou tanto, ele levanta uma questão fundamental. Será que a medicina esqueceu o que significa ser humano? Pois é, e essa citação vai direto ao ponto. O que o Gawande argumenta é que, nessa nossa busca de vencer a morte com remédios e tratamentos, a gente acabou perdendo de vista o que mais importa, a qualidade de vida. A gente transformou o fim da vida num problema médico para resolver, em vez de ser o que é, uma experiência humana que deveria ser vivida com dignidade e com propósito. E para a gente entender bem essa tensão, o Gawande não começa com números ou estatísticas. Ele começa com uma história bem pessoal. Ele nos apresenta a Alice Robson, que era sogra dele. É a história dela que dá vida a todas essas grandes ideias do livro. Olha, a Alice era o retrato da independência. Ela não era só uma senhora de idade, sabe? Era uma verdadeira força da natureza, com uma vida super rica, cheia de propósito, sempre ajudando a comunidade e mantendo suas paixões. E o mais importante de tudo, ela estava no controle da própria história. Mas aí, a realidade do envelhecimento bateu na porta. A decisão de se mudar para uma instituição foi lógica, pensada, principalmente pela preocupação com a segurança dela. Parecia a coisa certa a se fazer, a mais responsável, tanto para ela quanto para a família. Só que, mesmo com toda a lógica, toda a segurança do mundo, a Alice resumiu um sentimento poderosíssimo em poucas palavras. Esta frase tão curta, tão simples, mostra exatamente qual é o problema central do cuidado institucional. Não importava o quão seguro ou bem administrado era o lugar, faltava a essência do que ela precisava. Não era o lugar dela. Então, o que aconteceu com Alice revela um conflito que é fundamental não só para ela, mas para todo o nosso sistema de cuidados com idosos. É uma tensão entre o que a instituição prioriza e o que o indivíduo realmente precisa. E essa tabela aqui, olha, ilustra o conflito perfeitamente. De um lado, você tem as prioridades de uma instituição: segurança, gerenciamento médico, rotina. Tudo bem organizado. Mas do outro lado, o que faz a vida valer a pena para uma pessoa? Ter um lar, ter privacidade, ter um propósito. E muitas vezes esses dois lados simplesmente não conversam. Mas e se existisse um outro jeito de fazer as coisas? O Gawande nos conta uma história que vira esse modelo de cabeça para baixo. O Dr. Thomas sacou que a verdadeira doença que atacava os moradores não era só médica, era uma coisa existencial. Ele percebeu que o próprio ambiente da casa de repouso era a fonte do sofrimento. Para ele, o antídoto não era mais remédio, era mais vida. E aí, qual foi a solução dele? Bom, a solução que ele encontrou não foi nada sutil. Foi, na verdade, radical e, para muita gente, um choque completo. Ele literalmente inundou a casa de repouso com vida. Não era só um animal de estimação de vez em quando. Foi um ecossistema inteiro de espontaneidade, de caos. Imagina só a cena, 100 periquitos sendo soltos no salão de beleza porque as gaiolas ainda não tinham chegado. Foi uma verdadeira terapia de choque contra a monotonia. E os resultados foram impressionantes, para dizer o mínimo. O número de receitas, principalmente de remédios psicotrópicos, aqueles para ansiedade e depressão, caiu pela metade. E o mais chocante de tudo, a taxa de mortalidade diminuiu em 15%. A resposta para o sofrimento não era mais controle, era mais vida. Toda essa revolução nos leva para o coração filosófico do livro do Gawande. Qual é o verdadeiro significado de autonomia quando a gente encara as nossas próprias limitações? A grande sacada aqui é a seguinte: a autonomia não é aquela fantasia de ser 100% independente o tempo todo. Isso é impossível para todo mundo em algum momento. A verdadeira autonomia, segundo o livro, é sobre sermos os autores da nossa própria história. É ter o controle do roteiro, mesmo quando a gente não controla mais o cenário. E essa frase é muito forte, né? Ela nos lembra que a gente não está lutando só contra o fim da vida. A gente está lutando para continuar sendo quem a gente é, para que a nossa história continue sendo nossa até o último capítulo. Ok, isso tudo nos leva à parte prática. Se o objetivo é manter a integridade da vida de uma pessoa, como é que se faz isso? O Gawande argumenta que a habilidade mais importante que o médico, ou qualquer um de nós, pode ter não é um novo procedimento ou um novo remédio. É a capacidade de começar uma conversa honesta. Uma conversa sobre medos, sobre prioridades e sobre o que faz uma vida valer a pena, mesmo quando o tempo é curto.
E a gente termina com essa pergunta, que não é uma pergunta só para médicos, mas para todos nós. É uma pergunta que nos força a definir o que a gente realmente valoriza e nos dá o poder de escrever o nosso próprio final. No fim das contas, o que importa não é ter mais tempo, mas sim viver da melhor forma possível o tempo que a gente tem.